guie. Deus guie. E eu quero incluir o oblíquo T nesse momento. Marca o verbo, guiar. Você sempre vai observar o que existe antes do verbo. É um substantivo. Substantivo é termo atrativo? Não. Não é atrativo. Se não é atrativo, por uma questão de lógica, eu vou colocar o pronome na posição de ênclise. Por quê? Porque a gramática diz que a ênclise é a posição que tem a prioridade. Acontece que, semanticamente, eu tenho aqui uma oração que expressa uma vontade. É minha vontade, é meu desejo que Deus guie essa pessoa. Justamente por expressar uma vontade, ou seja, por ser uma oração optativa, eu não posso fazer ênclise. Eu sou obrigado a fazer próclise. Deus te guie. É o correto. Agora na prova. Isso é o texto. E a banca justifica a próclise alegando que é uma próclise por atração. Certo ou errado? Errado. Substantivo não é termo atrativo. É uma próclise porque a oração é uma oração optativa. Então vimos aí a ênclise, vimos a próclise, vamos à terceira posição. A posição da mesóclise. Então, o uso da mesóclise. A regra quando a forma verbal se apresenta no futuro. E aí não importa se é o futuro do presente ou se é o futuro do pretérito. O verbo tem que estar no futuro. Se é do presente ou do pretérito, não faz diferença. Então essa é a regra para a mesóclise. Na verdade, só existe essa regra. Agora, vamos ter cuidado com alguns detalhes. Atenção. Primeiro cuidado. A forma verbal no futuro rejeita a ênclise. Guarda essa regra, isso é fundamental. Quando houver verbo no futuro, você não pode fazer ênclise. Segundo cuidado. Se houver um termo atrativo
Antes, como sempre, antes, né? Antes da forma verbal no futuro a próclise será obrigatória. Bem, vamos ver na prática como isso vai acontecer. Vamos começar com o seguinte contexto. Devolverei teu caderno amanhã. Devolverei teu caderno amanhã. E eu quero incluir nesse texto o pronome oblíquo te. Então, marca o verbo. Vamos pensar. Te devolverei teu caderno amanhã. É possível? Não. Não, porque eu não posso iniciar a sequência, né, iniciar o período, a oração, com o pronome oblíquo. Ele não pode ficar aqui. Certo? Devolverei teu caderno amanhã. É possível? Também não. Porque quando você tiver o verbo no futuro, o futuro vai rejeitar a ênclise. Jamais eu posso fazer ênclise com forma verbal no futuro. Poxa, eu não consegui colocar o pronome antes do verbo. Não consegui colocar o pronome depois do verbo. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar o pronome no interior da forma verbal. Segmento o verbo na forma do infinitivo. Devolver. Devolver. Afasta o que sobrou do verbo. Ei. Observa que o verbo está inteiro aqui, hein? Devolverei. Eu segmentei no infinitivo e afastei o que sobrou do verbo. Pronto. Agora basta você incluir o oblíquo. Devolver-te-ei teu caderno amanhã. É a colocação correta. É a mesóclise, já que eu tenho o verbo no futuro. Observa que isso é o futuro do presente, né? Devolverei. E se fosse o futuro do pretérito, como ficaria? Devolver-te-ia teu caderno amanhã. Devolver-te-ia. Seria o outro futuro. O futuro do pretérito. Também pedindo a mesóclise. Certo. Eu vou alterar agora a ordem dessa frase. Observa. Amanhã devolverei teu caderno. Eu continuo querendo incluir
no contexto, o oblíquo ter. Bem, aqui está o verbo no futuro. E você sabe que o futuro pede a mesóclise. Mas, como sempre, você vai observar o que há antes do verbo. Antes do verbo apareceu um advérbio, que é termo atrativo. Aí veio a sua segunda observação. Se houver um termo atrativo antes do verbo no futuro, você vai ser obrigado a fazer a próclise por atração. Amanhã te devolverei teu caderno. Próclise por atração do advérbio. Se você fizer a mesóclise agora, você perde a questão. Então fica atento, porque havendo um termo atrativo, ele será sempre a sua referência. Ele será sempre a maior referência. Então é necessário fazer a próclise por atração. Bem, então vimos aí a ênclise, a próclise e a mesóclise. Bem, na sequência, vamos começar a trabalhar com situações que trarão mais de um verbo na estrutura. Então, na sequência, vamos trabalhar com as locuções verbais. Ou seja, quando houver mais de um verbo. Letra A. Vou contar o fato. Vou contar o fato. Destaca, vou contar, e classifica isso como locução verbal. E eu quero incluir o pronome te. Bem, a coisa é simples. Nesse momento, basta você lembrar aquela posição que tem a prioridade. Ou seja, a ênclise. De forma que você pode fazer ênclise com o verbo auxiliar, vou te contar o fato, ou você pode fazer ênclise com o verbo auxiliar. Você pode fazer ênclise com o verbo auxiliar. Vou contar-te o fato. É claro, uma ou outra, né? Vou te contar o fato ou vou contar-te o fato. Então é só lembrar a posição que tem a prioridade.